Bom dia, sexto GHI. Hoje, no começo da semana, a gente fez um exercício sobre a estrutura da língua, né? Como é que ela é formada, sobre informações presentes no substantivo, né? Informações gramaticais que dizem respeito à estrutura dele, à regra de como ele é formado. E agora a gente vai dar uma aliviada, assim, de leve. A gente vai ler juntos duas fábulas e depois tem um exercício também de leitura de fábula para vocês fazerem. Tanto quem está com material impresso, quanto quem está no aplicativo do celular. Primeiro, o que são fábulas? As fábulas, elas são uma, uma história, né? Que ela geralmente ela usa de personagens imaginados, né? Pode ser personagens mágicos ou pode ser personagens com especificidades que eles não têm na vida real, como por exemplo animais que falam, ou bastante história com animais, com a natureza, e que geralmente elas foram escritas a partir de relatos de pessoas, histórias, né? De pessoas que foram contando de pais para filhos, né? Histórias que vão passando assim tradicionalmente, que faz parte do folclore de determinada região. Então a gente vai começar lendo umas fábulas que elas foram reunidas por um autor chamado Monteiro Lobato, um autor brasileiro, um escritor muito conhecido, muito importante. Ele atuou no século passado, no início do século XX, e uma das principais contribuições dele foi ir em busca de relatar o folclore no nosso interior do nosso país. Inclusive a série O Sítio do Pica-Pau Amarelo foi criada por ele, né, em vários livros e depois virou série de TV, desenho animado, que contava com o folclore brasileiro, Saci, Iara, Curupira. Lembra da Emília, uma boneca falante. Então, indo por esse lado, né, que a gente vai ver essas histórias dele também. Aqui a gente vai ler uma fábula que se chama A Raposa e o Corvo. Então, é uma história popular, né, contada pelas pessoas de geração para geração e que elas guardam um ensinamento. Não usam aí personagens reais, né, são personagens inventados, mas que servem de ensinamento para a nossa vida cotidiana. Então, ó, vamos ler juntos, acompanha a leitura, que eu vou explicando, vou devagar, para a gente ir juntos. Ó, um corvo, né, um pássaro, que passeava pelo campo, apanhou um pedaço de queijo que estava no chão e fugiu, acabando por pousar sobre uma árvore. A raposa, outro personagem entrando aí na história, observando-o de longe, sentiu uma enorme inveja e desejou de todo comer-lhe o queijo. Assim pôs-se ao pé da árvore e disse: Por certo que és formoso e gentil homem, e poucos pássaros há que te ganhem. Tu és bem disposto e muito falante. Se acertaras de saber cantar, nenhuma árvore se comparará contigo. Daí a raposa observou o corvo comendo queijo, né? E começou a fazer elogio para ele. Ó, você é o quê? Charmoso ou formoso, um gentil homem, bem disposto. Então nenhuma árvore vai se comparar contigo se também souber cantar. O corvo soberbo, tá uma característica importante do nosso personagem. Ele é soberbo, ele é cheio de si, ele é arrogante, ele se acha melhor do que as outras pessoas. De todos estes elogios, então estava sendo bastante elogiado pela raposa, levanta o pescoço para cantar. Porém, abrindo a boca, o queijo caiu. A raposa apanhou e, ó, foi-se embora, ficando o corvo faminto e corrido da sua própria ignorância. Então, o que que a fábula está nos contando? Uma historinha, né? Sobre um corvo e uma raposa. O corvo pegou um queijo, foi para cima da árvore comer, delicioso. E a raposa, que é muito esperta, qual foi a tática dela para conseguir o queijo do corvo? Ela enganou ele, né? Começou a elogiar ele, deu assim, encheu a bola dele, a vaidade dele. E aí, quando ele começou a cantar, o queijo caiu, a raposa pegou o queijo e vazou. Então, qual é a moral? O que é a moral? O ensinamento que geralmente vai ter numa fábula, nessas histórias. Que o corvo é muito vaidoso e aí ele acaba sendo engambelado pelas pessoas, sendo pego pela própria vaidade dele, né? Então, ó, pessoas muito vaidosas, elas acabam sendo enganadas porque elas
vão atrás daquelas pessoas que ficam elogiando elas, mas não necessariamente aquelas pessoas gostam delas. Às vezes elas estão querendo só tirar vantagem. Então aqui é a nossa moral. Então tem personagens assim, animais, né? Mas que aludem à nossa vida social, em comunidade, né? Com outras pessoas. Uma coisa importante que a gente tem que aprender quando a gente lê uma história seriam os tipos de personagem que tem nela. Então, personagens são as pessoas que fazem parte da história. Agora a gente vai ver 3 tipos de personagem possíveis dentro das histórias que o ser humano cria e escreve também essas histórias. O personagem principal, o protagonista, é o personagem mais importante de uma história. Então, na Raposa e o Corvo eu tenho 2 personagens igualmente importantes. Eles são os protagonistas, são os personagens principais. Quem são eles? A Raposa e o Corvo. O personagem secundário, quem é um nome difícil? Coadjuvante. O que é esse coadjuvante? É um personagem não muito importante. Um personagem que aparece pouco, ou pode ser um personagem com uma menor importância na história. Então, coadjuvantes são personagens de uma história que não são tão importantes como o principal. Na história do Corvo e da Raposa, ela é uma história pequena, né? Tem só 2 personagens, então eles não são assim, não tem personagens coadjuvantes, mas em histórias maiores vai ter personagens coadjuvantes. Então pensem assim, na história do Shrek, que acho que todo mundo já assistiu, né, o filme do Shrek. Tem a história do ogro, né? E tem a Fiona, que é a princesa. E tem um personagem lá que é o burro falante. Ele não é tão importante quanto o ogro e a princesa. Ele é o quê? Só o amigo do Shrek, né? Ele é um personagem secundário. Secundário, desculpa. Ele é o coadjuvante da história, né? O antagonista ou vilão, o que é isso, professor? É o personagem que se opõe ao protagonista. Ele é contra o mocinho da história, né? Então, ó, no Corvo e na Raposa, quem é o vilão? A gente pode falar que a Raposa é a vilã, né? Ela que enganou o Corvo. Então, é o vilão da história, o antagonista. Então, essa estrutura, né, de personagens, ela é muito importante nas histórias que o ser humano cria. Geralmente tem um mocinho, né, que é o personagem principal, vai ter uma pessoa que vai fazer mal a esse mocinho, que é o vilão. Então essa é uma estrutura das histórias que vocês vão achar recorrente em inúmeras histórias que vocês forem lendo aí na vida. Facinho? Vamos ler mais uma fábula juntas aqui, também do Monteiro Lobato. Essa parece uma raposa também, se chama Raposa e as Uvas. Certa raposa, esfomeada, cheia de fome, né? Encontrou uma parreira. Uma parreira é uma plantação de uvas, carregadinha de lindos cachos maduros, coisas de fazer vir água na boca, mas tão altos que nem pulando ela ia alcançar as uvas. Então era algo inalcançável para a raposa. O matreiro bicho, né, o esperto bicho, o sagaz bicho, o bicho que gosta de enganar os outros, né, esperto, torceu o focinho, ou seja, ele, na verdade, ele não torceu o focinho de verdade, né, até porque raposa não tem focinho igual porco, mas ele se desfez, assim, né, daquela parreira linda e carregada de uvas, e falou, ó, a fala dele vai vir com travessão, né, quando ela vai falar, a raposa. Estão verdes, murmurou. Uvas verdes só para cachorro. E foi isso. Ou seja, ele viu que aquela barreira estava inalcançável e aí ele decidiu ir. Ela, desculpa, a raposa decidiu ir. Decidiu ir embora e assim desprezou, né? Falou, tão verde mesmo, eu nem queria. Nisto o vento deu um vento e a folha caiu da parreira, junto com as uvas. A raposa, ouvindo o barulhinho, voltou-se depressa e pôs-se a farejar. Qual é o ensinamento dessa pequena fábula? É qual? Que às vezes a pessoa despreza a outra, mas na verdade ela está morrendo de vontade. Só que aquilo é algo inalcançável para ela. Então quando vocês verem alguém torcendo o focinho, né? Fazendo pouco caso de algo, na verdade às vezes por dentro está revelando o quê? Que aquela pessoa ela está desejando muito aquilo, mas por não ser capaz de conseguir, ela acaba o quê? Depreciando, né? Se desfazendo. Então, ó, vamos treinar, ver se a gente conseguiu achar a estrutura de personagem dessa história. Primeira pergunta: quem é o protagonista da fábula acima? Pensem aí. Essa é fácil, né? Por quê? Eu só vou ter personagem na história toda, a raposa.
Então, quem é o protagonista? A raposa. Quem são os personagens coadjuvantes, os secundários? Não tem personagens coadjuvantes, né? Só tem a raposa. E tem outros dois elementos que é o queijo e o vento. Mas um personagem mesmo humano, um personagem animal, mas com predominância na história, né? O que faz dele um personagem importante, só tem um. Qual é a moral? A moral ela tem, né? Acabei de falar, é o quê? Quem desdenha quer comprar, né? Já escutaram esse ditado? Aquela pessoa que despreza, na verdade, ela tá querendo demais aquilo, né? Então, ó, não quero mais voltar para aquela escola ruim, aquelas aulas horríveis. Na verdade, ela deve estar morrendo de saudade, que eu tenho certeza da escola. Então, ó, hoje a gente o quê? Leu duas fábulas e aprendeu sobre personagens, né? Coadjuvante, lembrando, aquele personagem não tão importante, principal, o protagonista da história, e que as fábulas geralmente elas têm uma moral, um ensinamento, e que geralmente é uma história contada que é passada de geração para geração oralmente, e que alguém depois coletou ela e escreveu. Todos os povos do mundo, né, dos mais variados, dos mais diversos países, etnias, religiões, eles têm histórias que vão sendo passadas de pais para filhos. Essas lendas, né, ou mitos, ou que depois podem ser transformadas em fábulas, justamente por serem histórias imaginadas, né, histórias criadas com seres com poderes especiais ou seres mágicos, com bichos falantes. E algumas pessoas na história foram importantes por coletar essas fábulas e escrever. Uma delas no Brasil foi o Monteiro Lobato. Mas a gente vai ler, no exercício que eu deixei para vocês, uma fábula de dois irmãos chamados Irmãos Grimm. Eles foram responsáveis na Europa por coletar, durante a Idade Média, histórias contadas pelos povos oralmente e que eles escreveram para ficar guardadas. E são fábulas também, né? São contos de fada que se chama, né? Contos mágicos. E muitas delas vocês conhecem porque depois a Disney acabou fazendo desenhos animados delas, né? Como por exemplo A Bela Adormecida, A Branca de Neve, Pequena Sereia, que é um conto do H.C. Anderson. Também tem contos da Branca de Neve e os Sete Anões. Então são todos contos europeus, muito, muito, muito antigos, que se passavam de pai para filho, também com ensinamento, e que depois eles escreveram. Então aqui na aula a gente viu o que? Fábulas que o Monteiro Lobato escreveu a partir de relatos populares brasileiros. Então a gente vai ver que é uma característica do ser humano muito importante contar histórias, né? Criar histórias. Ou até histórias têm assim um pouco de verdade, né? Aconteceram de verdade, mas que com o tempo foram passando de geração para geração, foram criadas várias versões diferentes, né? Então a história do Saci, ela tem várias versões diferentes, dependendo da região que você for. Porque ela foi passando de geração para geração, de região para região, e as pessoas foram recontando, né, aquela história e acrescentando novas informações. Então, essa é uma característica do ser humano. Então, em qualquer região do planeta que você for, você vai ver essa capacidade do ser humano de contar histórias, né, de imaginar. E em livros a gente pode escutar essas histórias, né? O que é mais legal ainda, quando você compra livros e lê, é que você vai escutar histórias criadas pelo ser humano, que às vezes com personagens que não são parecidos com você, com personagens que não são tão conhecidos, mas com que aquela história talvez traga um ensinamento para a sua vida, talvez você se envolva emocionalmente com aquele personagem. Por isso é tão importante vocês adquirirem esse hábito da leitura, porque vocês vão ver como vai ser bom para a vida de vocês. Eu, pelo menos, aprendi muito lendo, né? Aprendi a estar sozinho comigo mesmo, né? A ser diferente, a aprender a entender melhor o outro ser humano. Mas só eu falando talvez vocês não entendam. Então vocês têm que ler para vocês poderem ter essa experiência também, né? Como já dizia um escritor brasileiro chamado Machado de Assis, um filósofo ele só aprende o que é movimento quando ele começa a andar. Então vocês só vão aprender os benefícios da leitura quando vocês começarem a ler de verdade. Então o exercício que eu deixei na plataforma é para vocês lerem uma fábula desses irmãos Grimm
e vocês vão responder 4 perguntas facinhas só para verificar se vocês leram de verdade. E aí façam no caderno. Quem está no aplicativo, você vai tirar foto e anexar a foto nítida para eu poder conseguir enxergar e avaliar e anexar no campo atividades do aplicativo. Quem está com material impresso, eu vou corrigir o exercício que eu coloquei lá, acredito que do livro, para vocês fazerem. Tá ok? Então é isso. Até a próxima semana. Próxima semana a gente vai começar a ver adjetivos, qualidades, características. Um assunto muito legal e divertido. Um abraço. Até a próxima semana. Estudem, se organizem, façam um horário de estudos todos os dias para vocês não acumularem as atividades. Não deixem de estudar, que vocês têm que evoluir. Não é só ficar em casa assistindo desenho, jogando Free Fire. Tem que também estudar, conhecer mais coisas sobre o mundo. E tudo está sendo contado presença para vocês e vocês estão sendo avaliados também, tá bom?